O que você faria se tudo que você conhece como vida não passasse de uma mera simulação? E não, essa não é uma provocação para te dar uma crise existencial. Eu só quero que você pense comigo, com calma, porque talvez essa seja a ideia mais desconfortável que você vai ouvir hoje. Imagine que tudo que você vê, sente, toca, suas casas, seu corpo, sua memória. Talvez tudo isso que eu te falei seja uma sequência gigantesca de códigos complexos. Agora eu vou fazer uma suposição um pouco estranha. Supondo que vivemos numa simulação. Como você poderia provar o contrário? Existe uma hipótese relativamente famosa que sugere que pode haver uma chance real de estarmos vivendo dentro de uma simulação. E essa chance pode ser maior do que a de estarmos na chamada realidade original. Então, respira fundo, arruma essa postura e vamos entrar mais a fundo dentro dessa teoria. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom publicou um artigo que mudaria completamente a discussão. Ele não afirmou que vivemos em uma simulação, mas construiu um argumento lógico quase impossível de ignorar. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, assustador. Não faz muito tempo que criamos jogos com cidades inteiras, personagens com comportamentos e rotinas próprias, mundos que continuam funcionando mesmo quando não estamos olhando. Agora imagine isso com uma tecnologia milhares ou milhões de vezes mais avançada. Se uma civilização pode criar uma simulação complexa, então o mesmo quer dizer que ela pode criar milhares, e depois milhões, e até mesmo um número que beira o infinito. E se existem infinitas realidades simuladas, estatisticamente, a probabilidade de estarmos numa delas é muito alta. Não porque alguém provou isso, mas porque a matemática favorece essa possibilidade. Até mesmo o empresário Elon Musk já comentou certa vez que a probabilidade de estarmos vivendo na realidade original é extremamente baixa. O raciocínio dele é quase que intuitivo. Há poucas décadas, jogos eram apenas pontos luminosos se movendo na tela. Hoje, temos mundos virtuais gigantescos, inteligência artificial, realidade virtual, simulações físicas cada vez mais perfeitas. E se essa evolução continuar, simular realidades complexas, completas, podem deixar de ser apenas uma ficção científica e se tornar parte da nossa realidade. E quando isso acontecer, pode acontecer novamente, e novamente, e novamente, criando assim camadas de realidade. É como se o universo fosse um espelho refletindo outro espelho, só que infinitamente. Existe um episódio muito bacana em Rick e Morty que fala exatamente sobre isso. Lá, dentro da espaçonave do Rick, tem uma bateria, e essa bateria há uma civilização inteira simulada lá dentro, onde a civilização de lá de dentro serve para gerar energia para essa bateria. E o mais interessante começa aqui. Dentro dessa realidade simulada, eles criaram uma outra realidade simulada para fazer o serviço principal deles. Ou seja, o Rick criou uma simulação que criou uma simulação. E cada camada acredita estar vivendo na realidade original. Não só isso, como também acreditam ser o centro da existência. Mas, na verdade, todos ali estão sendo usados apenas como um simples recurso. Agora pense com calma. E se nossa realidade também fosse uma simulação dentro de uma simulação, apenas para servir a de cima? E se o sentido da existência não fosse filosófico nem espiritual, mas sim funcional? Não para nós, mas talvez para outra realidade. Bom, eu não sei se isso seria feito para simplesmente gerar dados, energia ou análise comportamental, mas quem sabe até mesmo para entretenimento. E tudo isso nos leva a uma questão muito mais intrigante, a possibilidade de sermos um simples espetáculo. Pense no filme Matrix. Ali, os humanos vivem uma realidade completamente simulada. Tudo que sentem é interpretado pela mente como real. Isso levanta uma pergunta profunda. Afinal, o que é a realidade? É aquilo que existe fora de nós ou aquilo que o nosso cérebro simplesmente consegue interpretar? Agora compare isso com o icônico filme O Show de Truman. Ali, o mundo é físico, mas totalmente manipulado. Cada pessoa ali é um ator, e cada evento já foi planejado previamente. Truman vive uma vida inteira acreditando que tudo é espontâneo, mas, na verdade, ele é o protagonista de um programa. Milhões observam suas escolhas, seus erros, seus amores, seus medos. E se sua vida fosse assim também? Sempre observada por algo ou alguém? Seja por um observador, um programador ou até uma entidade superior. Não necessariamente maligna, talvez apenas curiosa. Agora vamos trazer essa discussão para a ciência. Durante muito tempo, acreditamos que poderíamos cortar as matérias e dividi-las em partes ainda menores infinitamente. Mas a física moderna mostra que existe um limite. Moléculas, átomos, partículas subatômicas. Então,
chegamos ao chamado comprimento de Planck. Essa é uma escala tão, mas tão absurda de pequena que abaixo dela as leis da física simplesmente deixam de funcionar. Alguns físicos interpretam isso como se fosse um pixel da realidade. É como se isso fosse um limite fundamental dessa simulação. É como se o universo tivesse uma resolução máxima, assim como nos jogos. Mas e se esse não fosse o limite natural, e sim uma característica do projeto? Agora vamos imaginar algo ainda mais profundo. Vamos imaginar o seguinte: e se existissem bilhões de civilizações e o requisito mínimo para sucesso seja a consciência? Então, seríamos nós uma versão bem-sucedida ou apenas mais uma descartável? Mas aqui fica a questão mais importante de todas. Se hoje ou amanhã você descobrisse que tudo isso é uma simulação, os seus sonhos, amores, as dores, ou até mesmo as suas conquistas perderiam o valor? Ou o valor dela existe porque você as viveu? Talvez a realidade não seja causada pelo físico, mas sim pelo impacto que ela teve em nós. Mas agora eu quero saber de você. Você realmente acredita que estamos na realidade original? Ou há uma grande chance de fato de estarmos vivendo em uma simulação de algo extremamente maior? Comenta aqui embaixo, porque talvez questionar a realidade seja o primeiro passo para entender ela. E se você curte paradoxos, curiosidades do mundo e comportamento humano, já deixa aquele like e considere se inscrever no canal. Então o vídeo foi esse. Foi!